Lembrando que nessa semana nós tivemos uma campanha marcada por acusações entre candidatos. Pablo Marçal, do PRTB, inclusive chegou a publicar um laudo médico considerado falso, inclusive pela PF, pelas autoridades, a Polícia Civil aqui de São Paulo, contra Guilherme Boulos. E sobre o cometimento de crimes eleitorais, a gente conversa agora com Priscila Silveira, doutora em Direito pela PUC de São Paulo. Tudo bem, doutora? Como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bem-vinda. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos colegas, a todos os que nos assistem. É uma honra estar com você aqui, viu, Thiago? Estou aqui para falar para vocês a respeito dessa conduta. Nós tivemos na semana agora, na sexta-feira, essa conduta feita por ele de inserção de um documento nas suas redes sociais e as pessoas, né, sempre perguntam sobre se há ou não uma conduta criminosa. Já me parece aí que a polícia já está investigando, já parece que tem um cenário de busca por esse documento ser eventualmente aí falso, né? A polícia aqui da Federal já está também falando e tomando nota sobre isso, mas é importante a gente esclarecer que, para que nós falemos em crimes contra a fé pública, há a necessidade da figura dolosa. E o que é essa figura dolosa? Quando uma pessoa faz uso de um documento falso, ela precisa conhecer dessa falsidade e a gente também tem diferença entre aquele que usa, que é crime, e aquele que faz. Então, quando alguém falsifica, ele responde, né? Aqui é um crime de falsidade de documento particular, mas quem usa também eventualmente pode ser inserido aí numa conotação criminosa. Claro que a investigação foi aberta, nós vamos aguardar aí, né, a chamada para que o candidato venha falar sobre esse documento, mas me parece que ele anteriormente já disse que ele não sabia do conteúdo, se era falso ou não, e pediu para que falasse com o seu advogado, não é? Então nós vamos apurar sem prejuízo, Thiago, de também termos crimes contra a honra, né, do candidato do Boulos, que era a pessoa que se falava lá que era usuário do encaminhamento daquele documento. Doutora, para esclarecer, claro que a gente faz aqui uma avaliação que é técnica, né? A gente não entra no mérito do candidato A, do candidato B, mas de qualquer forma, assim, no caso de Pablo Marçal, dependendo do resultado das urnas, óbvio, né? Se ele for ao segundo turno, a campanha continua, não há qualquer interferência na campanha, ele pode lá na frente ser até eleito, mas as consequências, se essas consequências existirem, vêm depois, é isso? Isso. Inclusive, Thiago, é bom a gente falar para a nossa audiência que é possível, entre outras condutas, não é? E aqui a gente está falando de forma genérica e generalizada, sem qualquer conotação política e bem pontual com relação à legislação, é possível ainda que se verifique se houve abuso, não é, econômico com relação a essa divulgação desse documento e, sim, é possível que haja posteriormente aí uma cassação, porque como se ele fez, né? E ele fez isso anteriormente à eleição. Então, havendo um ganho, ou se ele vier, né, para poder ganhar aí no segundo turno, se houver o segundo turno, enfim, haverá problemática nessa seguida, ou no segmento aí dessa candidatura, porque é como se nós disséssemos à nossa audiência que a gente faz um status quo ante. Então, quando ele fez, né, antes mesmo, é como se ele não pudesse ter ido adiante, né, em virtude dessa conduta que se traz aí da feitura, dessa inserção desse documento durante aí a sua campanha. Pois é, doutora, vou chamar o Alan Gani, o nosso comentarista que faz a próxima pergunta. A gente está falando, né, Gani, sobre a situação de Pablo Marçal e registrando que o candidato ainda não votou nesse finzinho de período eleitoral. Agora são 4h35. A sua pergunta para a doutora Priscila. Doutora, boa tarde. Uma dúvida. Imaginemos um segundo turno entre Pablo Marçal e Ricardo Nunes. E nesse segundo turno, Ricardo Nunes vença, mas a decisão da justiça de impugnação venha depois do prefeito eleito. Nesse caso, é possível, mesmo Pablo Marçal derrotado, anular as eleições e novas eleições?
Muito obrigada aí pela sua pergunta, Langani. Embora a minha área seja da área criminal, né, nada obsta que eu possa, dentro da área do direito, te responder que é possível, sim, e grandes especialistas na área do direito eleitoral têm sinalizado essa possibilidade de se anular, sim, as eleições em virtude, como eu acabei de dizer, que é uma garantia do direito, que a gente fala o status quo ante. Então, se ele não poderia ir adiante, eventualmente, em virtude dessa conduta praticada, nada obsta que ele possa, então, como se não tivesse existido essa candidatura para o segundo turno. Ô, doutora, apelando então para a sua área, que é a área da justiça criminal. O que pode acontecer com ele? Ontem, inclusive, estávamos já aqui no nosso plantão na Jovem Pan, algumas figuras da área jurídica, obviamente, estavam divergindo sobre prisão, não prisão, até a moça que é filha do médico que foi citado no documento, um médico que já morreu, inclusive, disse que ia entrar com uma ação civil pública contra ele, pedindo a impugnação da candidatura. Claro que aí a gente avança para o lado eleitoral, mas do ponto de vista criminal, o que pode acontecer? Tiago, é bom a gente falar que me parece que ela já até entrou, tá, com uma ação popular, pleiteando, entre outras coisas, um preceito indenizatório e até mesmo a impugnação da candidatura dele. Agora, com relação à situação flagrancial, a gente precisa explicar para a nossa audiência que quando uma pessoa está em situação de flagrante, quando ela está cometendo, quando ela acaba de cometer, ou quando ela é perseguida, né, aí com objetos que façam presumir ser ele ou ela, a pessoa, o autor da infração. É importante a gente dizer que, para que nós possamos falar em situação flagrancial, né, e me parece até que o juiz, que é o Dr. Rodrigo Capês, já afastou, né, esse eventual pedido, até mesmo de preventiva. Então, uma coisa é a situação flagrancial, quando a pessoa está cometendo, e qual que é a nuance aqui que a gente precisa dizer, que é bem tênue? Como que eu vou analisar se ele pode ser preso em flagrante? Porque eu preciso analisar a questão dolosa. É bom a gente deixar muito registrado isso, Tiago, para a nossa audiência, que quando eu uso um documento falso, quando eu faço uso dele, é primordial, é essencial que fique configurado que a pessoa quis usar este documento sabendo disso. Eu não estou dizendo que ele sabia nem que ele não sabia. É mais para fins de afastar uma eventual prisão em flagrante. Claro que a gente tem outros crimes, como eu disse, poderíamos entrar aí numa questão de crime contra a honra. Aliás, a gente tem crimes específicos eleitorais nos artigos 326 e seguintes do Código Eleitoral, que são lá a difamação contra a honra, né, no período eleitoral, que poderia também ser aí encaixado ou enquadrado, mas não acho que vai ser o caso aí, nem mais né, passado aí o prazo que não a doutrina e a jurisprudência estabelecem para se prender alguém em flagrante, aí, passado 24 horas, e também é bom a gente explicar que, muito embora tenha havido um pedido de prisão preventiva ou uma seara de pleito de preventiva, também foi afastado diante da desnecessidade por hora dessa prisão. Piperno, mais um comentarista que se junta aqui ao trabalho da Jovem Pan. Daqui a pouquinho, faltando 19 minutos, meu caro Fábio Piperno, para o fechamento das urnas. Boa tarde para você, bem-vindo, bom trabalho. Queria que primeiro você fizesse uma avaliação desse dia aqui, geral, a expectativa agora para o fechamento das urnas e, na sequência, se quiser perguntar para a doutora Priscila, que é advogada, especialista em direito criminal, falando sobre a situação de Pablo Marçal, que, repito, ainda não votou nesse domingo. Meu caro Fábio Piperno, boa tarde para você. Boa tarde, Tiago. Esse dia, né, e principalmente essas horas finais, são sempre momentos aí de muito suspense em algumas cidades, nas quais as disputas se mostram bastante indefinidas até aqui, né, de acordo com vários levantamentos dos institutos de pesquisa. Há também uma tendência em muitos outros municípios, inclusive grandes, em importantes metrópoles, de reeleição dos atuais mandatários. Agora, doutora, eu gostaria de perguntar para a senhora o seguinte. São muitas as hipóteses comentadas e discutidas nessas últimas horas. O que aconteceria, por exemplo, se Boulos e Pablo... Eu não estou te ouvindo, Piperno. Desculpa, eu não estou te ouvindo. Se você quiser fazer a pergunta, Piperno, eu passo para ela, por favor. Pode fazer. Perfeito. Perfeito. Então, eu gostaria de saber o seguinte. O que aconteceria se Boulos e Marçal fossem para o segundo turno e
na frente, depois da votação de segundo turno, houvesse a cassação do candidato Pablo Marçal. Qual seria o cenário? Quer dizer, no caso, o Boulos venceria, independentemente aí do resultado final, ou seria convocada uma outra eleição entre Boulos e o prefeito Ricardo Nunes? Pois é, doutor, a pergunta do Piperno é uma pergunta muito pertinente, porque a gente vem falando com os advogados especialistas em direito eleitoral, porque no caso de Pablo Marçal chegar ao segundo turno, eventualmente se ele ganhar a eleição, e aí sim a chapa for cassada, ele não toma posse. Quem toma posse é o vereador que foi eleito presidente da Câmara Municipal em 1º de janeiro, e aí se convoca uma outra eleição. Mas o que o Piperno coloca é o seguinte: se essa cassação for decretada, enfim, no segundo turno, até a eleição do segundo turno, e o adversário é Guilherme Boulos, ou eventualmente também pode ser o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. O que acontece? A senhora acredita que a justiça pode ser célere e tomar essa decisão até antes da votação no segundo turno, ou se essa cassação vier até antes do segundo turno, o que acontece? O candidato que está no segundo turno com ele já é proclamado prefeito, ou o terceiro é chamado para disputar o segundo turno? Falando, claro, só em hipóteses, né? Sim, lembrando que são, obviamente, situações hipotéticas e desdobradas de cenários, né, como se fosse um jogo, né, Tiago? Porque é possível vários cenários. Mas é bom a gente lembrar que, havendo, eventualmente, uma sinalização de abuso, né, econômico com relação à campanha, nós precisamos sempre lembrar dessa questão de devolver ao estado anterior. É óbvio que no direito, né, em especial no direito como um todo, quando a gente tem fumaça do bom direito, quando a gente tem perigo na espera de um provimento final, nós temos inúmeras cautelares e liminares que podem ser dadas, mas eu não acho que vai ser o caso. Eu acho que o cenário aqui é de se analisar e de se avaliar realmente se houve esse abuso, até porque, repito, é necessário que nós vejamos e esperemos a respeito da conduta ter sido dolosa ou não, para fins de fixação de uma sentença condenatória com trânsito em julgado, para fins de declará-lo, né, culpado. Então, nós temos algumas outras garantias que se desdobram aqui do cenário criminoso, que é uma garantia constitucional, e a gente precisa também aqui dizer sobre ela, que é a presunção de não culpabilidade, que é a presunção de inocência, e o que isso representa desdobrado de um crime. Eu só posso considerar que alguém é culpado quando há o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Então, ainda que nós, eventualmente, digamos que isso possa prejudicar o processo eleitoral, eu não acredito que vai se chegar a essa nulidade tão de forma célere a ponto de anular tudo, né, antes mesmo de ocorrer aí o segundo turno. Ou seja, doutora, se acontecer qualquer tipo de coisa, vai ser depois do segundo turno, provavelmente, né? Com relação aos crimes, em especial imputando a ele crimes que são eleitorais e que possam redundar num cenário econômico de abuso, há necessidade, isso entendo eu como uma regra, né, de garantia constitucional, que se aguarde o trânsito em julgado. E o que seria esse trânsito em julgado, para que a nossa audiência saiba? Quando se imputa um crime, uma conduta criminosa a alguém, ela tem todas as garantias do devido processo legal. E é possível que ao final, inclusive, essa pessoa, e aqui eu digo de forma genérica mesmo, ela possa ser, inclusive, absolvida. Então, para que não haja nenhum prejuízo dessa presunção que é de inocência, necessário que se faça aí, então, o aguarde de um eventual processo, de uma eventual condenação e desse trânsito. Pois é, agora são 4h47, faltando 13 minutos para o fechamento das urnas. Vou chamar o Alan Gani para fazer mais uma pergunta para a doutora Priscila, que está aqui nos esclarecendo. Gani. Doutora, em relação à possível prisão em flagrante, o próprio Supremo, na decisão da prisão de Daniel Silveira, né, do ex-deputado Daniel Silveira, utilizou ali uma espécie de inovação jurídica que foi o flagrante contínuo, né? E se eu não me engano, a senhora me corrige se eu estiver enganado, permanente. Do Chiquinho Brazão também, né? Houve essa ideia do flagrante contínuo também, né? É possível aplicar este conceito agora para Pablo Marçal? Primeiro, a gente vai só explicar para a nossa audiência, Alan, o que é esse flagrante permanente, né, ou dentro de uma continuidade delitiva. O que é o flagrante permanente?
a gente tem crimes, nós temos crimes que enquanto o sujeito está fazendo a conduta, o resultado vai acontecendo, razão pela qual ele pode ser preso a todo tempo. Então, esses são chamados flagrantes permanentes. Mas também a gente precisa explicar, porque teria mais ou menos o mesmo cenário, é quando a pessoa comete vários crimes, que é a modalidade de crime continuado. Então, se ele comete um crime hoje, um crime amanhã e um crime depois, ele poderia, no último cenário criminoso, ser preso. O único problema aqui, na conduta que nós estamos discutindo neste domingo, é que ele retirou. Então, se ele tivesse eventualmente mantido aquele documento e que a gente pudesse colocar como sendo uma continuidade do uso, nós poderíamos dizer que ele estaria numa situação flagrancial. Por quê? O que seria esse flagrante? Eu quero até deixar bem registrado. A pessoa está cometendo, ela acabou de cometer, ou ela está sendo perseguida em situações que ela se encontra aí com objetos que façam presumir ser ela a autora do crime, ela a pessoa, ou, mesmo não sendo perseguida, ela é encontrada com objetos que façam presumir ser o autor do crime. Para que nós pudéssemos falar em qualquer destes cenários que falei há pouco, seja permanência ou continuidade, deveria então, por exemplo, o atestado médico ser mantido nas redes sociais dele. Aí ele estaria fazendo uso ainda deste documento que, hipoteticamente, seria falso. Então, eu não visualizo, tá, Alain? Eu digo, não visualizo, grosso modo, nesse momento, nenhum cenário de flagrância delitiva para nós falarmos em prisão nesta modalidade. Mas nada obsta, como eu quero aqui repetir, que possa existir, então, um deferimento de prisão preventiva, desde que, logicamente, preenchidos os requisitos legais, que por hora também não visualizo a necessidade, porque existe a necessidade, né? Existe, e quais são essas necessidades para poder prender em prisão preventiva? Para aplicar a lei penal, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, para poder aplicar a lei penal, a instrução, e eu combino isso com crimes, né? Então, por exemplo, o crime tem que ter uma pena máxima superior a 4 anos, ou, no caso do sujeito ser reincidente, ou para garantir medidas protetivas de urgência, que não visualizo de igual forma no caso dele.